A publicação da morte do Facampinho veio seguida de centenas de curtidas e reações de triste e força no Facebook, comprovando nossa teoria de que o Facampinho era o membro mais famoso da comunidade Unifacamp. Entre comentários como: "Que dó, gostava de ver esse doguinho dormindo em frente à farmácia. Que triste, dói o coração, um pecado." Ou "Nosso anjinho vai cuidar da gente lá do céu, nosso mascotinho querido." E os emojis amarelos chorando, começamos nossa busca pela história desse cachorrinho, que ninguém sabia de onde veio, mas que muitos pareciam ter sentido a partida. A morte do Facampinho foi, sem dúvidas, muito dolorosa para os alunos e funcionários da faculdade. Mas, antes de explicar para você como o Facampinho morreu, é preciso explicar como o Facampinho se tornou, bem, o Facampinho. Quando o professor Felipe levantou a ideia de contarmos a história desse morador da universidade, a primeira coisa que nos veio em mente foi: ok, mas quando ele chegou aqui? E foi justamente em busca dessa resposta que naquela mesma quinta-feira, enquanto os alunos assistiam aulas e faziam anotações, nós saímos pelos corredores da faculdade com uma missão: descobrir a história do Facampinho. Eu sou Caroline Camargo e, junto com a equipe do Jornaleiro, vamos contar a história do cãozinho da facu. Nossas conversas com a bibliotecária Aline e com o segurança Zé nos renderam boas informações sobre o mascote, mas além disso, ambos nos levaram para o mesmo lugar, uma lanchonete próxima da faculdade. E a ideia de que 2 dos funcionários mais próximos do Facampinho estavam nos direcionando para fora dos portões da faculdade acendeu um alerta em nós. Um alerta que dizia que se ele já estava aqui há tanto tempo, talvez ele não fosse só o cachorro da faculdade. Com essa nova informação e com o horário do intervalo chegando, partimos para o fim da rua, para a lanchonete Aladine. Se você estudou na Unifacamp antes de 2021, vai se lembrar dela como São Nunca. E foi exatamente assim, em uma lanchonete pizzaria, onde os alunos aproveitam o intervalo para jogar sinuca e comer antes de voltar para as aulas, que encontramos a Laís e a Larissa. Quando chegamos à pizzaria, a Laís estava no caixa, esperando o volume de alunos que viriam para o local durante o intervalo. E quando, com o gravador nas mãos, nos apresentamos e dissemos que queríamos contar a história do cachorro da faculdade, os olhos dela se encheram d'água. Foi aí que percebemos que a história do Facampinho realmente tinha começado antes de ele se tornar o Facampinho. A história dele começou no dia que o Bento chegou ao Aladine, o antigo São Nunca. O que você sabe sobre o Facampinho? Você lembra como ele chegou, Lari? Bento? É o Bento. É que faz tempo, tipo, a gente não lembra exatamente como ele chegou. Mas a gente lembra que no começo ele ficava um pouco, aí depois ele sumia, voltava, e conforme a gente foi cuidando, dando comida, brincando, ele foi ficando. O Facampinho, na verdade, se chamava Bento, e antes de ser o cachorro da faculdade, ele já era o cachorro da Laís e sua família. Aí antes, o nosso portão era aberto, e como ele era mais acostumado com a rua, ele até ficava aqui. A gente cuidava dele no dia a dia e tudo. Só que aí acabou que quando trocou o portão ele não se sentiu mais à vontade. Ele preferiu ficar na rua mesmo. Aí eu acho que foi quando ele começou a ir pra Facamp, porque lá é mais aberto. Se a história desse personagem de 4 patas já parecia interessante para nós, a cada frase das irmãs Laís e Larissa, fomos nos dando conta de que, assim como nós, todas as outras pessoas que conheciam o Facampinho não conheciam de verdade a história dele. E foi assim, em uma lanchonete, com música alta tocando, alunos comendo e jogando, que entendemos que aquele cachorro tinha 2 casas, 2 nomes e, o mais importante, 2 famílias. Imagine que um dia você adota um cachorro de rua que se revela um verdadeiro espírito livre e adora passar o dia na rua movimentada da faculdade. Até que essa faculdade coloca o próprio nome no cachorro e todos passam a conhecê-lo como o cachorro da faculdade. Pois é, isso talvez fosse um problema para você, mas definitivamente não foi para a família original do Bento. Vocês tinham ciúmes dele ser chamado Facampinho, da Facampinho? Não, a gente só nunca chamou. Excesso de cuidado nunca era demais. A gente tava tranquilo que quando a gente não tava aqui, que a gente fosse viajar, ou saía no final de semana, que a dona Nadir vinha e ela vice-versa. No final de semana ela sabia que ele tava aqui com a gente, que a gente tava cuidando dele. Que ele não ia ficar com fome, que ele ia ter onde dormir, certeza, então.
Só o nome mesmo que a gente colocou Bento e não Mas falava. ele sabia a diferença. A gente chamava ele de Bento. Ele vinha, do mesmo jeito que quando chamavam ele de Facampinho, ele também respondia, assim. Ele entendia que era com ele. Durante anos, a família Aladini e a família da Unifacamp dividiram a guarda do Bento, em um acordo silencioso de cuidar e amar aquele ser que também cuidava e amava suas duas famílias. Mas nem o cuidado de duas famílias puderam prever o que aconteceria com ele. No dia 7 de outubro, feriado da padroeira de Campo Limpo, a rua da faculdade estava mais vazia do que de costume. E enquanto eu e meus colegas aproveitávamos a noite sem aula, o Bento seguia em uma missão: cuidar da sua família. Ele estava aqui dentro, né, comigo e com a minha mãe. Só que quando a gente tirava o carro, na casa aqui, o carro fica aqui na garagem. Quando a gente tirava o carro, ele tinha o costume de fazer a segurança, a gente brincava. Ele ia na rua e ficava latindo, dava a impressão que ele não queria que deixasse o carro passar, que ele estava avisando que a gente estava tirando o carro. Ao contrário de mim, que por mais que tente não consigo lembrar o que estava fazendo naquela tarde, a Laís se lembra exatamente o que aconteceu com ela e como naquele feriado tudo mudou para o Bento. Aí ele saiu, foi na sexta-feira, né, dia 7, foi na sexta-feira, feriado. Aí nem tinha carro, mas ele fazia questão de... Ele tava dormindo aqui dentro e a hora que eu fui tirar o carro, ele fazia questão de ir. Aí eu fui, tirei o carro com a ajuda dele lá, normal. Aí a hora que eu tava entrando, que eu tava já baixando o portão, eu escutei o barulho do carro e ele chorando. Só que aí o portão tava fechando, não tinha como eu ver o que eu fazer. No próximo episódio, enquanto ouvíamos a história do acidente, um novo objetivo surgiu. Precisávamos ouvir a pessoa que atropelou o Bento. Essa missão, que até então achávamos que seria a mais difícil de todo o projeto, acabou se revelando um tanto fácil. Acontece que a própria pessoa deixou o telefone de contato para as donas do Bento. E com um número em mãos, a também estudante de jornalismo Cananda Beatriz partiu para o estúdio com o professor Felipe, para, em uma quinta-feira à noite, ligar para o dono daquele número. Alô? Oi. Sim, quem fala? O Cãozinho da Facu é um podcast original de O Jornaleiro, que foi roteirizado e narrado por mim, Caroline Camargo. A reportagem é de Cananda Beatriz, Isabela Politi, Maiara Martins e Iandra Restivo. Produção técnica de Matheus Henrique e Washington Costa. Revisão, direção, edição e supervisão, professor Felipe Chalet. Esse podcast é uma produção de O Jornaleiro e apresentado pelo Comunique 3, uma realização Unifacamp 2022.